A Anvisa concede registro definitivo para uso da vacina da Pfizer no Brasil. Gilmar pede vista e STF adia julgamento sobre lei de improbabilidade administrativa. Como descobrir se as cédulas e moedas que você tem aí na sua casa são valiosas? E a Polícia Federal investiga se Daniel Silveira coagiu deputados antes da votação da Câmara. Terça-feira, 23 de janeiro, o Jornal do Arthur está começando agora. Uma correção, antes eu disse no jornal anterior a data de hoje. Peço desculpa, eu errei a data, peço desculpa pelo meu erro. Vamos às notícias, porque a Anvisa anunciou nesta terça-feira a autorização de registro da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. O governo federal ainda negocia a compra do imunizante com a farmacêutica. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que a vacina produzida pelo laboratório Pfizer-BioNTech apresentou segurança, qualidade e eficácia necessária para a aprovação do imunizante. Abre aspas. Como diretor-presidente da Anvisa, informo com grande satisfação que após um período de análise de 17 dias, a Gerência Geral de Medicamentos na segunda diretoria concedeu o primeiro registro com vacina contra a Covid-19 para uso amplo nas Américas, fecha aspas, afirmou em comunicado publicado pela Anvisa. A Anvisa é a primeira autoridade de referência pela Organização Pan-Americana de Saúde a conceder registro de uma vacina contra a Covid-19. Com 7 locais de fabricação certificados, o imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa, que prosseguem no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro. Barra Torres ainda disse que espera que outras vacinas estejam em breve sendo avaliadas e aprovadas. Esse é o nosso compromisso. Palavras de Barra Torres. As vacinas produzidas pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e a da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvidas em colaboração com a Universidade de Oxford e com contratos com a Fundação Oswaldo Cruz, que no caso é a Fiocruz, possuem autorização de uso emergencial no Brasil, sem registro definitivo. Nós vamos agora para Brasília, porque o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal pediu vista e com isso a corte adiou o julgamento que analisa trechos da lei de improbabilidade administrativa. Na prática, a improbabilidade administrativa é definida como uma conduta inadequada praticada por agentes públicos ou outros envolvidos que cause danos à administração pública. Quando o ministro pede vista de um processo, ele quer ter mais tempo para analisar o caso e assim formular seu voto. Até o momento da suspensão, o relator ministro Marco Aurélio já havia votado para validar a norma. Para ele, abre aspas, esforços devem ser direcionados à busca de dias melhores, não se podendo generalizar a pecha de inconstitucionalidade. Fecha aspas. A norma foi questionada pelo Partido Trabalhista Nacional, que alegava que todo o texto seria inconstitucional, uma vez que a lei teria sido sancionada sem ser submetida ao processo legislativo bicameral, Câmara e Senado, previsto no artigo 65 da Constituição. O artigo 65 da Constituição Federal, no qual se fundamentou o partido para ajuizar a ação, determina que todo projeto aprovado em uma das casas do Congresso Nacional deve ser revisto pela outra. O projeto poderá se tornar lei se a casa revisora o aprovar. Se essa lei o rejeitar, o processo deverá ser arquivado. Agora olha só, mesmo após 27 anos da adoção do real, muitas pessoas guardam em casa um punhado de cédulas e notas dos antigos planos monetários do Brasil, como Cruzeiro, Cruzado Novo, enfim. O curioso é que, talvez por nostalgia ou por julgarem que no meio delas existe alguma moeda rara, poucas pessoas se desfazem dessas peças. A notícia ruim é que, em 99% dos casos, nenhuma dessas células ou moedas tem algum valor, mas tem aquele 1% que como descobrir então se naquele velho cofrinho lá tem alguma coisa valiosa? Não existe uma fórmula mágica para descobrir automaticamente se a moeda é rara ou não. O primeiro passo, portanto, é levar informações sobre ela. O caminho mais fácil para isso é por catálogos de moedas. Bruno Pelizari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira, diz que o erro mais comum das pessoas é achar que a moeda antiga é um sinônimo de valor. Abre aspas. Uma moeda
Uma moeda emitida há quase 2 décadas pode valer mais do que uma do Império ou da colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade, e sim a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação, fecha aspas. Acostumado a avaliar moedas antigas, Pellizzari diz que são raras as pessoas que encontram moedas valiosas no cofrinho de casa. Eu já recebi moedas para avaliar que custavam alguns milhares de reais. Mas é muito difícil alguém surgir despretensiosamente com uma peça rara, caso outra peça queira a opinião de um especialista. Bruno indica o site Sociedade Numismática Brasileira, que tem uma lista de lojas especializadas no Brasil que podem fazer isso. Segundo Pellizzari, a moeda brasileira mais valiosa é a peça de coroação, que é uma moeda de ouro de R$ 6.400 feita em comemoração à coroação de Dom Pedro I em 1822. Acredita-se que foram cunhadas apenas 64 unidades. O imperador não teria gostado do resultado porque ele foi representado com um busto nu, como se fosse um imperador romano, quando ele queria ser representado em farda militar. Abre aspas, das 64 unidades, hoje são conhecidas apenas 16, fecha aspas, diz Pellizzari. Ela foi a moeda brasileira mais cara já negociada em um leilão, vendida por cerca de $500 mil nos Estados Unidos em 2014. No Brasil, algumas unidades estão em exposição pública no Museu de Valores em Brasília, no Museu Numismático Herculano Pires, Itaú Cultural em São Paulo e no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro e no Centro Cultural Banco do Brasil também no Rio de Janeiro. O colecionador de moedas Plínio Pierre, criador da Stash Collection, criada para ajudar colecionadores a encontrar informações sobre suas moedas, dá uma dica valiosa na hora de oferecer suas peças no mercado e explica a diferença entre preço e valor. Uma moeda da Revolução Farroupilha terá mais valor e, por consequência, um melhor preço, se oferecida para algum colecionador do Rio Grande do Sul. Como a história da moeda em mãos, você conseguirá extrair mais argumentos de valor e chegar a um melhor preço, afirma Pierre. No entanto, ponderar que a tiragem das moedas pode influenciar muito no valor final. Toda moeda tem uma quantidade finita de emissões e quanto menos moedas emitidas em um determinado ano, maiores as chances dela valer alguma coisa. No Brasil, uma moeda já é considerada escassa se fossem emitidas menos de 1 milhão de unidades. Ele destaca ainda que moedas com erro de cunhagem também podem valer muito. Um dos casos mais emblemáticos é a moeda de 50 centavos de real, que saiu estampada com apenas o número 5. O defeito pode valorizar uma moeda comum. Os defeitos podem ocorrer tanto no design da moeda quanto na sua produção por alguma falha mecânica ou humana. Os colecionadores de moedas e moedas celebram a emissão de uma nova cédula de R$200. O dinheiro, no entanto, mesmo com pouca circulação, não é considerado raro para eles. A dica de Pierre é buscar pela cédula... meu Deus do céu, que coceira. Perdão. Com a série AA, que teve 50,4 milhões de unidades emitidas. O ideal é buscar células com numerações exóticas como palíndromos sequenciais com o mesmo número, numeração crescente ou decrescente, dentre outros. A Polícia Federal investiga Mudando de assunto, a Polícia Federal investiga a possibilidade de o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, ter ameaçado e coagido colegas de Câmara por meio de mensagens antes da votação, que, na sexta-feira, confirmou sua permanência na prisão. O parlamentar se recusou a entregar à PF as senhas dos 2 celulares apreendidos na semana passada. A perícia nos aparelhos, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, já foi iniciada. Procurada, a assessoria de Silveira ainda não se manifestou. Como a CNN mostrou, um dos celulares encontrados pela Polícia Federal na célula de Silveira era de um uso pessoal do parlamentar e já havia sido apreendido no dia em que ele foi preso. A CNN apurou que, após a apreensão, o aparelho foi entregue a um assessor de Silveira na terça-feira.
terça-feira da semana passada. Como antecipou a âncora da CNN, Daniela Lima, a Polícia Federal apreendeu 2 aparelhos de telefone nesta quinta-feira durante uma vistoria na cela do deputado federal Daniel Silveira, detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro desde terça-feira da semana passada. A apreensão dos aparelhos foi informada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Foi aberto um inquérito para apurar como o deputado mantinha na célula 2 aparelhos de telefone. Não é brinquedo não. Bom, o Jornal do Alto termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Eu estou vendo aqui no meu tablet que uma notícia acaba de chegar. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, está respondendo ao tratamento por uma infecção, informou o Palácio de Buckingham nesta terça. Até então, nenhuma informação havia sido divulgada sobre a causa de sua internação há uma semana. O príncipe William, duque de Cambridge, também divulgou que está bem, seu avô está bem. O duque de Edimburgo permanece no Hospital King Edward VII. Festa Aspas acrescentou o Palácio de Buckingham um comunicado informado ainda que o príncipe Philip, de 99 anos, está respondendo ao tratamento, mas não deve sair do hospital por vários dias. Agora sim, uma boa noite para você e até amanhã.